Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PodPrev, um podcast jurídico que vem trazer para vocês informações descomplicadas sobre o direito previdenciário, assistência social e saúde. Meu nome é Diego, sou advogado especializado em direito social e o tema de hoje é benefício por incapacidade, voltado para a criança autista. Aqui comigo está a Bárbara, fundadora da Associação e Pessoa com Deficiência do Autismo e também mãe de autista. Bárbara, muito obrigado por sua presença, estar aqui com a gente, uma honra receber você aqui e novamente agradeço a oportunidade de estar aqui porque eu sei que o seu dia é muito corrido. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de falar um assunto que é o meu cotidiano, a minha vivência, sendo mãe, como você sabe, de 2 pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Agradeço a oportunidade e trazer essa conscientização para as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito, Bárbara. Muito obrigado novamente, viu? Agradeço, Diego. Bárbara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você teve essa ideia de criar a associação. Conta um pouquinho pra gente conhecer um pouco melhor você. Certo, é um processo um pouquinho longo, vou tentar resumir até aqui, mas a fundação da associação, ela veio a partir do encontro de nós, mães, nas recepções de terapia. Ali nós tínhamos o nosso momento de troca, de convivência, das dificuldades que a gente enfrenta até hoje, né? Porque uma vez com o diagnóstico na terapia, a gente sempre tem essa sequência de ter uma equipe multidisciplinar acompanhando os autistas. E desse grupo se tornou uma coordenação, depois veio um convite para coordenar também alguns outros grupos maiores, como o NATEA, que foi fundado em São Sebastião, aqui na nossa cidade vizinha. E depois veio também coordenação a nível regional. E eu falei, por que não, se eu estou lutando por aquilo para o meu filho, né? Porque o Rafa tem uma condição maior dentro do TEA, por que não fazer essa caminhada para todas essas famílias que precisam do mesmo conhecimento e dos mesmos direitos? E aí se tornou a associação fundada. Perfeito, Bárbara. Nossa, que uma caminhada de pedras, né? Um pouquinho, porque a gente vai limpando o caminho para todas as outras famílias poderem construir uma vida de qualidade para os filhos, porque não é só o autista, né? A família, ela recebe o diagnóstico junto. Verdade. Porque ela envolve todo mundo no contexto, né? Sim, porque se esse cidadão diagnosticado com TEA, se ele não tiver uma qualidade de vida, automaticamente a família também está comprometida. Então, quando eu falo nas habilidades que têm que ser desenvolvidas do autista, a gente tem que pensar o que essa família está precisando também de apoio das políticas públicas, Exato. que é o que a gente tanto fala, né? Da inclusão escolar, da inclusão na sociedade, do lazer, porque não é só a escola. As pessoas falam inclusão, acham que é só matricular, e não é muito mais amplo. Muito mais amplo do que isso. É uma caminhada muito mais longa. A gente já está com uma evolução bem grande sobre o transtorno do espectro, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita desinformação na internet. Bárbara, e para a mãe que não conhece ou está em fase de conhecimento, como consegue diagnosticar? Você fala no sentido de alguns sinais do autismo? Exatamente, alguns sinais que ela está tendo ali com a criança, mas ela ainda não tem a certeza, não tem o diagnóstico. Poderia contar um passo a passo como que ela deve seguir? Sim, eu tive 2 experiências diferentes dentro da minha casa, com a Duda e com o Rafa. O Rafa já foi uma questão mais complicada, porque ele já tem uma situação da saúde, então isso dificultava se aqueles sinais realmente de fato pertencia ao autismo, ou se era uma fase de dificuldade clínica e ele não frequentava a escola. Porque geralmente quando tem a matrícula na escola, ali são os primeiros sinais mais marcantes, né? Que aquela criança não está acompanhando os pares. A questão da sociabilidade. Isso, que é o comportamento social, que é um dos sinais, né? E também da comunicação, que ela pode ser verbal e não verbal. Então, assim, o caminho para ter esse diagnóstico, ou no caso da mãe, do pai, seja quem for o responsável por essa criança, né? É levar no médico para que o médico possa dar as primeiras orientações e um encaminhamento para um médico habilitado poder fazer esse diagnóstico. Isso que eu ia te que é o perguntar. psiquiatra Isso. ou o neuropediatra. Perfeito. Porém, além disso, a gente sabe hoje, com toda essa experiência, que um bom acompanhamento psicológico, psicopedagogo, se a criança já estiver na escola, vai fazer o quê? Trazer esse diagnóstico ou não, para que esse médico possa laudar a criança. É um pouco mais complexo do que a gente imagina. Imagino. Porque um bom médico,
ele vai pedir essa avaliação. Na verdade, essa avaliação hoje, ela faz parte disso, né? São sessões de um psicólogo que entenda do autismo, porque a gente está nessa evolução, mas nós temos alguns profissionais que não têm entendimento de autismo. Então, isso dificulta tanto para a família quanto para esse médico que vai, né, diagnosticar essa criança, esse pré-adolescente, esse jovem adulto, porque nós temos muitos adultos sendo diagnosticados tardiamente. Temos, e no escritório eu tenho um caso nesse sentido. A criança foi diagnosticada e o adulto só foi saber depois que a criança foi. O meu Rafa foi diagnosticado porque a questão dele que não tinha comunicação verbal, né? Ele tinha vários outros comportamentos mais intensos do que o da Duda. Mas a minha Duda, ela foi diagnosticada depois do Rafa, que foram sinais de comportamento totalmente diferentes. Olha. A Duda aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha aos 3 anos. Nossa. E o Rafa, para ser alfabetizado, foi bem mais demorado. Entendo. Quase os 8, 9 anos de idade. Então, por isso o nome até do espectro, né? Muito amplo. Assim. Então, um bom especialista que tem o entendimento do autismo. Hoje nós temos alguns recursos pela parte pública, mas também tem uma demanda muito grande. Muito grande que não consegue suprir, né? Não consegue. E diz pra mim, eu queria saber um pouco mais, queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas o símbolo do autismo. As cores. Sim, nós temos... Agora, atualmente, nós temos 2 situações que entram em debate, né? Até bem polêmico, porque nós temos o laço do quebra-cabeça, né? Que significa um encaixe ali das cores colorida, que são 3 ou 4 cores, mas aí nós temos também um outro do neurodivergente, na verdade, que tem aquele símbolo do infinito todo colorido. Porque, na verdade, os autistas adultos, eles gostam mais desse símbolo, que eles trazem um pouco mais da voz deles, um pouco mais também do que contém ali, do que representa eles, e não aquele laço, ou vou falar abertamente, eles não gostam muito, eu também não gosto, da parte do anjo azul, porque nossos filhos não são anjos, nossos filhos não têm altas habilidades, alguns casos têm, mas aí a gente vai entrar no espectro, que é a síndrome de Savant. E é uma porcentagem muito pequena mundial que as pessoas têm essa alta habilidade. Entendo. Que é até aquele filme do The Doctor, né? Que o cara... Sim, eu já assisti. Essa não é a nossa realidade. Entendo. Não é. Temos as dificuldades diárias. Para eles é muito difícil também tudo isso. E o azul significa que é mais para o masculino? Sim. Mais para o gênero masculino? Na verdade, porque o diagnóstico ele vem taxado, né, numa probabilidade maior para os meninos do que para as meninas. Mas também tem uma resposta, talvez, para isso, que a gente um dia possa chegar a respeito. Que a condição da menina, ela tende a mascarar muito essa situação. Então, o diagnóstico da menina vem tardiamente. Isso mais ainda difícil. acontece. Ok, viu? entendo. Nós temos jovens, garotas jovens da nossa cidade mesmo, que agora estão sendo diagnosticadas aos 16, 17, 18 anos, e recentemente até uma professora conhecida nossa, com 43 anos, diagnosticada. Uau! E ela só se encontrou nessa dificuldade por conta de trabalhar com os autistas dentro da escola. Então, assim, são infinidade de casos que acontecem e por isso essa probabilidade maior nos meninos. Nos meninos. E, Bárbara, qual seria o tratamento? O tratamento, quando você descobre tem esse diagnóstico, a primeira coisa é a equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Vamos falar da parte infantil. Sim. Que é a fono, independente da comunicação, ele vai passar por uma fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, alguns casos da fisioterapia. Isso é fundamental, essa equipe multidisciplinar que a lei, doutor Diego, que entra aí na sua área, ela já diz que tem que ter. Tem, né? exatamente. A lei 12.674, você vai me dizer até melhor sobre isso, só que nós não temos isso funcionando. Nós temos os direitos, né, por lei. Mas na prática... Nós, porque eu incluo a família, mas infelizmente na prática está bem longe de acontecer. E sobre o tratamento, eu vejo como não só necessário para desenvolver ele, seja as habilidades que já tem, para que possa ter ali o apoio psicológico, porque nisso o autismo entra várias comorbidades. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, aos transtorno alimentar, seletividade, transtorno de processamento sensorial. Então, é uma infinidade de situações que vêm ali acompanhando o espectro ou não. Não é
necessariamente uma ordem que vai acontecer, mas muitos dos casos tem, né? A ansiedade, chega a ser casos mais crônicos. Então, assim, esse acompanhamento ele é fundamental. Nutricional, um bom médico, se criança sempre com um pediatra, um neuropediatra ou psiquiatra. Mas nós sabemos que não é uma realidade da maioria das famílias. É uma infinidade de situações que precisam para poder ter o desenvolvimento dele motor e sensorial. Sim, sensorial, a parte da comunicação, porque o transtorno do espectro autista já fala, né? É um espectro, então assim, também não dá para ficar comparando a criança, por isso que eu falo, não existe o anjo azul, não existe nada disso. É uma criança como qualquer outra, que tem uma deficiência, um déficit, um atraso, porque o déficit intelectual ele pode acontecer ou não. Isso também, quem vai validar isso é um médico especialista. Exatamente, no caso desse que eu comentei aqui no escritório, esse rapaz que já é adulto, que ele descobriu agora, ele é contador formado e está terminando a faculdade de Direito. Então, assim, não associa o TEA com uma deficiência intelectual. Não pode se associar a isso. Não se pode ser, nem deve, porque a gente vai acabar sendo aí capacitista, vai entrar com preconceito. Exatamente. Mas isso também não quer dizer, não conheço, mas vou falar pela minha filha, que já é uma adulta, que mesmo tendo essa facilidade ou conseguindo concluir um estudo, né, um nível superior, não significa que não tenha dificuldade até mesmo de comunicação social. Inclusive ele não... Comportamento social. E ele não está trabalhando por conta do comportamento social. Exatamente. Porque muitas vezes, doutor Diego, o que acontece? Isso é quase em todos os casos que eu acompanho já de uma vida adulta, porque a gente vai apadrinhando, né, os autistas pela cidade, mas o que acontece é isso, as pessoas acham que a comunicação, ela vem só através da questão da fala. Ai, que bonitinho, ele fala. Nossa, ele é tão bonito para ser autista. Só que a comunicação é também de outra ferramenta, né? Então, não é só o comportamental do autista, é a maneira que ele vai se comunicar quando tem um som mais alto, quando alguém grita, quando tem fogos de artifício no dia de jogo, ou na época do Réveillon. Então, tudo isso é um comportamento e uma comunicação. E não necessariamente, por ele ter uma habilidade de conseguir se desenvolver, ele vai conseguir trabalhar, né? Ele vai conseguir ter uma habilidade para ter um diálogo, uma parte social. Muitos deles conseguem desenvolver, que a gente fala, essa questão do MESC, né? E alguns têm o burnout e tantas outras coisas. Porque eles começam a fazer o quê? Gravar o que eles precisam falar, para poder replicar aquilo e viver uma encenação. Porque ele não consegue. Só que nisso ele vai ter transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, vai começar a passar mal. O corpo dele vai trazer todas essas reações. E esse caso, como você falou, possivelmente acontece isso. E não tem, agora a gente já está tendo isso dentro de Caraguá. Até recentemente que foi inaugurado um lugar para dar apoio para esses jovens que estão saindo do ensino, ir para um curso técnico, mas que as empresas possam abraçar e dar a primeira oportunidade de trabalho, tendo uma capacitação dos outros funcionários, porque vai vir piada, vai vir tantas questões. Com certeza. E muitos deles que sofrem algumas questões, como, por exemplo, seletividade alimentar, como é o caso do meu filho não consegue ficar, nós já conversamos algumas vezes, no ambiente que outras pessoas estão se alimentando. E essas pessoas pode ser a mãe, pode ser o pai, ele não consegue. Hoje ele já tolera alguma coisa por conta de um treino de atividade de vida diária. Para que não fique mais difícil para ele. Mas ele tem um nível de dependência nosso que eu sei que vai ser aí uns bons longos anos. E traz a preocupação dessa família, aproveitando esse gancho, de como vai ser quando eu não puder estar do lado do meu filho. Exato. É uma grande preocupação isso. É uma grande preocupação. E para aquela mãe e aquele pai que realmente está começando, quais são os sintomas que, assim, os sinais, na verdade, os sinais mais aparentes, assim, que você possa trazer para a gente, para que ela possa falar, nossa, realmente meu filho faz isso. Não, meu filho realmente tem esse sinal. Qual seria? Pode passar para a gente, Bárbara? Olha, eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional da área, eu sou somente mesmo a mãe que vivencia bons longos anos e por conta de algumas experiências. Pela sua experiência prática de vida. Porque isso é viver diariamente a ilusão e aprender muito, viu? Porque constantemente a gente vai aprendendo. E hoje eu aprendi, essa semana mesmo eu aprendi algumas siglas que não são conhecidas ainda aqui, né, no Brasil.
que os profissionais estão se capacitando por conta do quê? Da mente dos autistas adultos que estão sendo estudados em ciência, em análise, em meta-análise, que vai pelo menos aí uns 12, 15 anos para trazer para a gente isso de uma forma bem esclarecida o que é isso que passa na mente humana. Entendo. Então, eu sou apenas a que acompanha mesmo na vivência. E alguns dos sinais que pode ser é não ter a presença da fala, a criança que fica sentadinha ali, ainda na fase bebê, né, 1 ano e meio, 2 anos, que não responde a estímulos, não copia o pai, porque a gente tem esse costume de falar, né, fala mamãe, fala verdade. papai, e a criança não copia. Tem também a questão que ela pode ter uma questão sensorial e andar na ponta dos pés, acompanhar os objetos que gira, ter um hiperfoco já por alguma coisa, não ter o interesse por brincar com outras crianças, viver de alguma forma o isolamento. Então, assim, são uma infinidade de primeiros sinais e sintomas que pode trazer a possibilidade de estar dentro do espectro. Mas isso tem que passar por uma análise, né? Por um acompanhamento da própria família. O transtorno alimentar do Rafa veio muito cedo. Mas como nós tínhamos uma condição dele clínica de alergia alimentar, então mascarou muito isso. Sim, porque o sintoma Então, era que era outra coisa, então né? Os sinais eram ele outros. não podia várias coisas que as crianças comiam. Então, assim, ele já vivia uma restrição, uma seletividade alimentar. Então, nós fomos saber que isso era mais amplo, que existia um nome para transtorno alimentar crônico, onde ele já recebeu sonda nasointerral para se alimentar por não aceitar alimentos de textura mais mole, a própria mamadeira, né, que era o leite. Então, assim, é muito difícil porque não necessariamente eles vão ter os mesmos sintomas, mas eles podem ter alguma seletividade. Como a Maria Eduarda também tem seletividade alimentar, mas não é a mesma do Rafa. Então, a receitinha do bolo não existe. Mas existe sim esse olhar de anotar, observar o que o filho passa, ou às vezes pode ser um sobrinho, pode ser até um colega de trabalho já na vida jovem, adulta, né? Ter algumas tituladas como manias, mas não são manias de querer comer sozinho, sempre o mesmo alimento, da mesma forma. Então, tudo isso também traz um olhar. A criança ser muito avoada, nossa, é desatento, sobe em tudo. Será que tem alguma dificuldade, alguma comunicação comportamental, social, não querer estar em outros lugares, né? Porque o Rafa, até os 6 anos, até para a escola, era muito difícil de ir. Nas terapias era muito difícil. Olha, na própria terapia já tinha dificuldade. Porque tinha que estar em um ambiente com muitas pessoas. Então, sempre usando abafador, sempre segurando muito forte, porque ele saía correndo dos consultórios, ele fugia dos consultórios. E ele não queria saber, ele queria sair daquele lugar. Então, ele vai criando também as manias de fala, que era copiar algum grito, né? Na verdade, ele não consegue trazer através da fala. Então, ele trazia o quê? Bravejando, gritando, que é a famosa birra que a gente fala no autismo, né? Que você está numa fila do supermercado e aquela pessoa fala, nossa, uma criança desse tamanho fazendo uma birra, mas a gente nem tem dimensão que aquela criança pode ter uma dificuldade e que aquela família não sabe nem o que está acontecendo ali. Exato. E às vezes ela não fala por vergonha, não fala porque vai ter preconceito. E hoje nós já temos, né, o nosso laço do autismo, a fila preferencial, tá validada, a carteira do CIP-TEA, temos algumas coisas que funcionam. Mas até uns 5 anos atrás ainda estava muito longe. Você falou em seletividade, tem uma cliente no escritório que me lembrou agora, ela falou que o filho dela só come o amarelo. Só o amarelo. Mesmo. Eu sou a mãe que já fiz campanha nacional para achar um suco de uma marca específica, porque ele só aceitava aquele por conta do cheiro, do gosto. Gente, troca a caixa, nós tentamos de tudo. Olha. O dia que as pessoas começaram a chegar no portão da minha casa com aquela caixa, ele fazia as torres, assim, os castelos dele com a caixa. Nossa. E assim, não adianta. Então, para tirar esse processo todo... Claro que a gente fala assim, parece até simples, mas a gente começou a ficar desesperado, porque aí ele só tomava água e comia uma única bolacha, um biscoito salgado, e ainda assim ele tinha que ter essa questão de quebrar, né? Sim. Muitas vezes, esfarelar, espalhar, para sentir se era mesmo o cheiro, se a gente não tinha trocado. Olha, Bárbara. Para poder comer. Então, assim, gente, é muito sério. É difícil. Você tem que estar bem atento a tudo, porque os sinais... Para tirar essa... Foi difícil? Foi muito difícil. A gente fazia terapia de segunda a sexta-feira, cada dia numa terapia. E vale lembrar que eu tinha que mesclar o que eu tinha
da rede pública, que é encaminhado ou pela educação ou até pelo setor, né, de via UBS, aqueles protocolos básicos que a família tem que seguir ainda. Então, assim, a gente acompanhava, então, quando eu podia, uma psicóloga ou outro profissional acompanhava em casa para ver como era o comportamento, porque não é só o comportamento da criança, tem que ver como é no ambiente familiar. Porque não adianta, doutor Diego, eu cobrar a escola e eu cobrar a clínica para tratamento, mas se eu, enquanto família, não realizar o meu dever. Sim. Só que muitas vezes essa família, essa mãe, na maioria das vezes, 99,9% é mãe. Exato. Tá? Exato. Mãe sozinha, porque Exato. ninguém abraça isso. O pai sempre... Tenho no escritório, porque eu tenho no escritório, então eu posso falar, estatisticamente, é a mãe. E isso, assim, é muito triste, porque a nível do Brasil, não é a nível da nossa cidade, Sim. não é da nossa região. Então, é muito triste, porque vem a culpa para a mãe também, né? A mãe é culpada porque é um filho que tem um defeito. Quem, em sã consciência, planeja, olha, eu vou ter um filho e ele vai nascer dentro de uma situação? Não vai. Não. Assim como o autismo também veio para minha família, como a gente tem uma condição que sempre está aumentando ou aparecendo, né, o espectro, a gente sabe que mais longe ou não, ou perto, daqui a pouco vai ter um do lado ali. Sim. E essa família vai ter todo esse trabalho de acompanhar essa criança. E é um trabalho muito árduo. E fora que é a questão financeira, né, Bárbara? Sim, que a gente vai entrar na questão, doutor, do BPC aí do Louvas. A financeira é muito complicado, porque eu vejo no escritório assim, as pessoas, né, não conseguem trabalhar porque muitas vezes demanda você ficar, por exemplo, tem um caso no escritório, vou contar casos porque fica mais fácil até para poder esclarecer. Mas no escritório tem um caso onde a mãe falou que ficou 48 horas acordada, porque ele não dormia. Em casa nós fazíamos rodízio de horário para ele poder conseguir dormir, porque tinha dias que o Rafael dormia apenas 3 horas por dia, né? Então, ele deitava para dormir, daqui a pouco ele acordava espreguiçando e ele não falava, e ele ia para a sala, catava ali a cobertinha dele, e a gente já saía atrás, porque assim, era como se ele tivesse tido 12 horas de sono. Nossa. E a mente não desliga, né? A mente não desliga. A nossa já não desliga. A nossa já não desliga, mas eles ainda... Tem uma fala de um doutor neurologista, especialista em autismo no Brasil, que eu gosto muito, que ele dá um exemplo, assim, da nossa mente, que quando a gente acorda, que a gente põe o pé no chão, a gente já pensa automático, já vou pro banheiro, já vou escovar o dente, tomar o banho, vou tomar o café, enfim. Aí depois você se troca, cada passo que você faz, você desliga. Aí quando chega no final do dia, você desligou. Uhum. Você não tá no final do dia pensando, nossa, fechei a porta do escritório, será que eu fechei a pasta de dente? Não. A gente vai desligando, exceto quando tem alguma preocupação maior. Sim. E a cabeça do autista, não. Ela não desliga da primeira atividade que ela faz até a última. Isso dá também a questão, traz pra gente até uma resposta do que é esse cansaço que eles têm e essa desorganização que eles têm, que fala, né? Desorganiza totalmente. Então, por isso, o acompanhamento, voltando na atividade terapêutica, tratamento, né? A gente fala, o autismo não se cura. Sim. Então, uma vez diagnosticado, ele vai ter, claro, dependendo do nível de suporte, né? Que o nível de suporte, ele já se dá de acordo com a necessidade de cada um no espectro. Por isso, o grau do autismo. Eu queria entrar nisso com você também, se existe graus, e se você pudesse explicar um pouquinho da sua vivência, lógico, nós sabemos aqui que é uma questão científica, técnica, mas eu queria da sua vivência, se você conseguisse trazer pra gente quais são os graus, para as mães entenderem um pouco melhor. Eu não gosto muito de falar, assim, do grau do autismo, porque pode soar um pouco diferente para quem tem um nível de suporte leve, moderado, que de leve não tem nada. Quero aqui já deixar bem defendido isso, porque o leve precisa de muito suporte. Não entendo. Então, imagina se o nível de suporte 3, que é o severo, que não fala, que muitas vezes pode ter um déficit intelectual, tá? Uma questão de uma outra parte de alguma síndrome associada, porque isso é a questão genética que também pode trazer, e que é um recurso muito difícil de chegar. Então, imagina se como essa família, eu me coloco no lugar dessa família, como que ela escuta quando a gente fala, meu filho está no nível leve. Só que eu também sou mãe de um nível leve que não é nada leve. Então, se for falar pela ciência, nível de suporte 1, 2 e 3. E esse nível vai te trazer o que de suporte? O nível 1 precisa, o nível 2 e o nível 3. Mas pode ser muito diferente de um nível para outro. Depende pode de cada ter um nível caso, 3 que não tem um acompanhamento tanto de uma nutrição,
mas pode ter, por exemplo, o quê? Uma compulsão alimentar. E um nível leve, como hoje o Rafa está entre leve e moderado, que a gente passa ainda em nutricionista e tudo mais, por conta de um transtorno alimentar bastante complicado. Seja ele porque traz também uma alergia alimentar, para não mascarar, ou esse nível de suporte. Então, assim, considerado pela ciência, é nível de suporte. Antes a gente falava grau, e agora a gente fala nível de suporte 1, 2 e 3. Ok, Bárbara. E voltando na questão da vulnerabilidade financeira da mãe, né? A gente tocou no assunto do BPC. No escritório tem bastante nesse sentido também, tendo em vista a dificuldade da mãe ou do pai ao trabalhar por conta da questão do suporte para o filho, né? Nós temos o BPC Luas, que é um benefício assistencial, ou seja, é para quem precisa, né? Pago na verdade é administrado pela Previdência, mas é pago pela assistência social. Certo. É um benefício pago no valor de um salário mínimo, né? É o mínimo que paga, mas pelo menos dá um suporte um pouco melhor, dá uma melhoradinha um pouco na situação. É possível, muitas vezes, pagar deslocamento, quando a pessoa não tem carro, porque precisa levar para as terapias, ou até mesmo as terapias em si pagar, que muitas vezes não tem no SUS. Não, e até porque, doutor Diego, esse é um assunto bastante delicado para falar, porque quando foi colocada essa questão, que agora até depois eu quero aproveitar a oportunidade para saber um pouco mais da mudança que teve que passa por uma entrevista social primeiro, né, para depois chegar nas questões. E assim, nós temos famílias muito próximas dentro desse grupo, que tem um grupo aí que a gente vai falar a respeito, e que não recebe o suficiente para manter o filho, mas que também não se enquadra recebendo o que deveria, no mínimo, para poder entrar para uma renda. Exato. Porque o custo de ter um filho dentro desse nível do espectro, por conta da medicação, por mais que a gente saiba que tem a medicação gratuita, que isso está amparado pela lei, o que acontece tanto pelo município quanto pelo estado, nós não temos alguns CIDs compatíveis. Okay. Então, aquela medicação que faz efeito, ela não está descrita para o CID do autismo, então não entra. E aí nós estamos falando de medicações que são muito caras, de alto custo. Então, dessa família não consegue custear tudo. E tem a questão também de dar o apoio para esse filho. Muitas acabam perdendo esse trabalho. Porque são horas de terapia, a escola ligando constantemente, ou porque não tem o apoio do acompanhamento escolar. Acompanhamento escolar tem que ter um do lado. Que a lei deixa bem claro, né? Na 12674, mas nós já sabemos que essa também não é a realidade. Não podemos generalizar, muita briga, mas muita briga. Dificuldade, porque a lei também não deixa claro se esse apoio é um professor auxiliar, se é um estagiário, se é um ADI, como na minha concepção, teria que ser um professor auxiliar. Exatamente. Porque ele vai ter toda a dinâmica acadêmica para poder auxiliar. Exatamente. E nós temos essa situação que é constante, vários casos das famílias próximas, que depende da atividade do poder público, né, das políticas públicas para o autismo, e nós entramos numa demanda muito grande, mesmo sabendo que as terapias são necessárias. É desumano ter uma vez por semana 30 minutos de terapia, porque 15 minutos é só para regular um autista. Como que a gente pega os outros 15 minutos para fazer terapia? É pouquíssimo tempo. Não tem como você trabalhar. A questão, igual você mencionou, que as famílias muitas vezes não têm, mas também não se encaixam na questão da renda que a lei menciona, é possível no judiciário haver uma flexibilização. Então, por exemplo, a mãe ela trabalha ou ela deixou de trabalhar, mas a renda do pai ou de alguém da família que mora na mesma residência, ela ultrapassa o limite da lei, né? O limite da lei, ela fala que a renda é per capita, ou seja, por cabeça, 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, ou seja, se ultrapassar essa renda, automaticamente o INSS não vai conceder. Por quê? O servidor público, que é, na verdade, o servidor do INSS, ele tem que seguir o que está na lei. Certo. A lei é clara, só pode receber a pessoa que recebe até X. Certo. Se eu receber a mais, infelizmente, o servidor não pode flexibilizar. Porém, no judiciário é possível a flexibilização disso. Nós temos no escritório servidora da prefeitura que recebe os vencimentos normal e também recebe o LOAS por conta do filho. Por que isso? Apesar dela receber um salário que é um pouco acima da média, mas não dá para custear tudo. Terapias, e muitas vezes ela tem que ir em outra cidade para fazer terapia, que não tem na mesma cidade ou na região próxima. Então, ela tem que se deslocar. A alimentação diferenciada tem que passar por nutricionistas para poder fazer essa questão da seletividade, para poder manter ele saudável. Então, tudo isso
é possível flexibilizar no judiciário. No administrativo, que é dentro do INSS, infelizmente essa mãe ou esse pai que vai solicitar, se tiver renda um pouquinho maior, infelizmente não vai ser concedido, não vai ser, por conta da renda, infelizmente, mas é o princípio da legalidade, tem que fazer o que está escrito na lei. No judiciário, existe a perícia social, onde a assistente social vai na sua casa. Analisar o caso específico. Exatamente, ela vai olhar tudo, ela vai olhar como é que é a residência, como é que está a situação da vivência dele, como que está a questão alimentar, as contas, ela vai fazer uma verificação geral. Nesse caso, vai entrar, por exemplo, o custo que essa família pode ter particular com as medicações de alto custo. Também entra nessa parte. Exatamente. Se usa fralda, medicamento, terapias, aluguel, tudo vai entrar. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai verificar quanto ganha e o quanto tem de gasto. Tá. E aí, com base nisso, ela vai dar uma conclusão. Olha, apesar de estar acima da renda que a lei prevê, ela ainda está em vulnerabilidade. Ela ainda está vulnerável. E por conta disso, deve ser concedido o benefício. Então, no judiciário, conseguimos flexibilizar. No administrativo, é o que está na lei. Então, assim, para a mãe que está na situação e passou pelo INSS e não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, a saída é ir para o judiciário. Contratar um advogado que é especialista na área, que tenha confiança nesse advogado, para que ele possa fazer o quê? Judicializar a questão e lá no judiciário as perícias serem um pouco mais flexíveis, porque aí é mais humano, porque ela vai na sua casa. Mais detalhamento, né? Porque eles não têm essa visão individualizada do qual é a necessidade de cada família, né? Exatamente, mas quando ela vai na sua casa, aí ela consegue ter. Tanto que a quantidade de folhas do laudo... Exatamente. Mas, infelizmente, não tem porquê. Não tem condições de fazer. Mas judicializando, então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Ou seja, a assistente social vai na sua casa e consegue verificar se realmente, apesar de você estar acima da regra, você ainda está em questão de vulnerabilidade. Certo. E aí o benefício é concedido. Então, assim, pode ser concedido. Alguns casos a gente sabe que não se encaixa, mas tem outros que podem ser concedidos. E se tiver mais de uma pessoa com deficiência na família, também pode ser um caso, doutor? Sem problema nenhum. A lei, ela concede o benefício para várias pessoas da mesma família ou da mesma residência. Tá. Ela não tem um impeditivo. É individualizado para Exatamente. Então, por exemplo, se o menor autista tem um benefício, tiver outro menor autista, ele também pode ter um benefício também para ele. Porque a renda desse daqui não atrapalha o recebimento do outro. Certo. Então, eu posso ter 2 LOAs, 2 BPCs na mesma residência. Tá. Com o menor autista, isso for... É porque aqui nós temos casos de 3. Sim. Tem família que tem 3 autistas. Sim. A lei não veda a acumulação. Ela pode ter... Cada um pode ter um. Porque um não vai interferir no outro. É como se não existisse... É como se não existisse a renda daquele. Tá. Mesmo ele recebendo, aquela renda dele é 0. Mesmo se fosse assim, por exemplo, tem um caso no escritório que a pessoa tem uma aposentadoria por idade, por exemplo, a avó que mora na casa tem uma aposentadoria por idade, recebendo um salário mínimo. Aí tem a mãe e tem o filho, né? A criança é autista, e aí a renda da avó, que é um salário mínimo, não pode computar para renda. Certo. Então aquela renda dela é 0. Tá, não entra. Não entra. Que é isso que as famílias não têm essa orientação. Porque em muitos casos tem, né? Geralmente a família, ela acaba passando por uma situação, volta a morar ali com a mãe, com a avó. O avó é a responsável maior por esse menor autista, porque nós temos abandono também, né? Muitos. Porque temos muitos casos. E aí, então, essa avó, ela pode ficar despreocupada, no caso, por um auxílio, aposentadoria, invalidez, ou até um BPC mesmo. Sim. E pode tentar, então, essa oportunidade para essa criança, por esse menor autista. Com certeza. A lei é bem clara nesse sentido. Ela pode ter uma aposentadoria, mas não pode ser acima de salário mínimo. Tá. Então, ela pode ter um benefício de aposentadoria por idade ou por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, no salário mínimo. Se for de salário mínimo, ela é excluída. Certo. Então, assim, pode, sem problema nenhum, a pessoa ter uma aposentadoria dentro de casa, mas que não pode ultrapassar um salário mínimo. Se sem problema nenhum, o benefício é concedido normal. Certo. Só que isso é através de uma avaliação social. Sempre vai entrar essa questão. A assistente social ela tem que estar muito atualizada, tem que estar sabendo das situações para poder fazer a conclusão dela,
para que ela tenha realmente o direito ao benefício. Certo. E se essa avaliação social, por algum caso de alguma família, essa família não for ofertada por esse benefício, mas achar que pode ter tido algum erro nessa avaliação, ela pode requerer uma nova avaliação? Não. Pode sim, Bárbara. Boa pergunta. Na verdade, não existe uma quantidade de vezes que você pode tentar. Não existe. Pelo judicial não existe. Não, na verdade, no administrativo não existe. No administrativo não existe. No judicial, a gente tem a coisa julgada, né? Ou seja, eu não posso falar da mesma coisa mais de uma vez. Certo. A não ser assim, olha, eu igual você falou, o suporte 1, 2 e 3. Ele estava no suporte 1. Aí hoje ele está no suporte 2. Quando eu estava no 1, eu não consegui. Mas agora está no 2. E é importante falar, até peço licença nessa parte, porque pode acontecer, como foi na pandemia, muitos dos nossos autistas regrediram. Porque ficaram sem terapia, Com certeza. sem apoio escolar. Porque Sim. a escola não traz a inclusão para a parte somente pedagógica. É o comportamento social, Sim. é o aprender, né? Então, tem essa parte também social. Então, regrediu. Nós temos vários casos que o autista acabou regredindo. Porque, de repente, quando venceu a pandemia, parou. E como que vai fazer agora com o contato, né? Com as terapias existentes e a que também já não tinha. Então, assim, aí ele pode passar a ter um outro nível temporariamente também, né? Sim. Que ele pode evoluir com, Não, lógico, depende voltando de cada às... avaliação ética. Sim. E essa parte, quando ela é judicializada, doutor Diego, ela tem que vir com as mesmas documentações específicas ou pede, por exemplo, toda a avaliação novamente de um autista? Se tiver, Bárbara, se ele mudar de suporte, aí precisa de novos documentos. Um relatório. Exatamente. Especificando aí as questões que agravou. Certo. Teria que ser um relatório para explicando detalhado a forma que foi agravando ou o agravamento, né? Agora, na questão mesmo... Ideia não, porque... Não, eu falo do suporte, né? Só. Entre o suporte. Diz um relatório mais descrito do caso que está específico, né? Sim. Tá. Mais do suporte. O agravamento que eu falo é de do suporte 1 para o 2 ou do 2 para o 3. Ou algo novo que aconteceu. Exato. Por quê? Porque como no judicial eu não posso falar da mesma coisa mais de uma vez, certo. Então eu tenho que ter uma coisa nova. Então, se essa mãe deu entrada no INSS, perdeu, entrou com uma ação judicial e perdeu, ela pode entrar de novo no INSS e tentar. Só que se ela for para o judiciário de novo, ela vai ter que ter novos documentos médicos. Certo, não pode ser como que já Os mesmos não, porque aquilo já foi discutido anteriormente. Tá, então aí seria até validado que ela não conseguiria novamente. Exatamente. Então, mas dentro do INSS, Bárbara, ela pode tentar várias vezes, não tem problema. Não existe uma limitação de quantidade. Ela pode tentar por várias vezes. Com o mesmo documento ou com documentos novos. No INSS não tem esse problema. Certo. O judiciário é um pouquinho mais complicado nessa questão documental. Mais detalhes, né? Porque depende muito da coisa julgada. Ou seja, aquela matéria não pode ser rediscutida. Para rediscutir a matéria, você faz recursos. Entendi. Agora, a matéria que foi decidida já, ela não pode ser redecidida com as mesmas situações. Ou seja, os mesmos documentos, mesmos sinais. Então, isso eu não posso rediscutir. Mas se eu tiver um documento novo, ou seja, passando de um suporte para outro, muitas vezes, ou tendo uma situação nova, né? Uma comorbidade. Exato, né? Exatamente. Uma coisa de exato. Aí eu consigo rediscutir a matéria. Certo. Entendeu? Então, assim, é possível nesse sentido. Então, as mães que passaram por isso podem tranquilamente dar continuidade. Não vai perder, pode dar continuidade. Agora, lembrando, né? Se já passou pelo judiciário, tem que refazer a documentação médica. Entendi. Para aí sim ter a certeza realmente que vai dar certo. Certo. Né? Mas, fora isso, é bem tranquilo. O LOAS é uma situação, o benefício BPC, que está dentro da lei do LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, mas é um benefício que bem requisitado. É um benefício bem difícil de conseguir, porque depende de 2 perícias. Tem a primeira perícia social e depois a perícia médica. Eu tentei uma vez só. Então você sabe como é que é difícil, né? E já tem bastante tempo, e eu tentei na fase mais difícil do Rafa, porque não dormia, não trabalhava, tendo os outros filhos, uma condição dentro da família que precisava de um recurso, e eu não conseguia custear sempre a medicação dele, que eu entrei nessa questão de uma medicação que não estava registrada dentro do alto custo, dentro do estado. Então, eu tinha que comprar, porque o fator alérgico dele era muito maior.
Então, era uma medicação manipulada e eu não consegui, mesmo tentando comprovar tudo que se gastava. E também na questão alimentar, né? Então você sabe como é difícil, né? Muito difícil. Já tem bastante tempo, quase 10 anos aí. Então. Mesmo com a mudança da legislação, trazendo algumas alterações, exclusões de algumas questões como fraldas, medicamentos, eles excluem isso daí para fazer o cálculo da renda, mesmo assim é muito difícil. Porque eles não querem pagar o benefício. Essa é a realidade, não quer pagar. Doutor Diego, e com essas pequenas mudanças que ocorreram nesses últimos anos, facilitou esse processo tanto para você como advogado, junto da família, para conseguir um possível aprovação desse benefício, ou você acha que trouxe alguma dificuldade para essa família? Eu acho que mesmo com as alterações, mesmo com o que veio, não mudou muito a prática. A gente lida muito com peritos, né? Então, assim, a avaliação social é muito importante. E muitas vezes a assistente social não conhece da própria legislação. Então, às vezes faz um laudo errado ou computa alguma coisa que não deveria ser computada. Então, assim, a legislação veio alterando, veio melhorando com o tempo, mas a pessoa que aplica, muitas vezes desconhece ela. Então, assim, na prática, não alterou muita coisa, porque o processo é o mesmo. Agora, os profissionais, a gente vê que estão melhorando um pouco. Questão médica, por exemplo, perícias médicas, na hora que chegou lá, determinou, é rápido a comprovação ou a conclusão do laudo. Sim. Já a assistente social demora mais um pouco. Certo. Porque ela vai fazer vistoria, ela verifica, apesar, como eu falei, ela faz a exclusão de algumas coisas, mesmo com a legislação assim, porque é assim permitido, né? Tem uma portaria do INSS que fala que tem que excluir. Mesmo ela fazendo isso, muitas vezes ela peca. Então, assim, a alegação veio, trouxe, mas na prática se mantém. Certo. E continua com essa morosidade toda? E, infelizmente, o INSS agora recentemente ditou novos prazos. Fala que 45 dias, 90 dias vai resolver. E a gente sabe que não é. Porque depende, vamos falar do BPC em específico, depende de duas perícias. São duas agendas diferentes, ou seja, a agenda do assistente social e a agenda do perito. E muitas vezes demora meses para poder agendar. Já era demorado antes da pandemia? Demora meses para agendar. Então, assim, às vezes tem greve do perito, às vezes chega lá, não tem a perícia por conta do sistema não estar funcionando, a instabilidade. Então, essas questões fazem demorar. Agora, a gente sabe que o INSS tem um acúmulo de benefícios parados, chegando a quase 2 milhões. Mas tinha que ter um pouco mais de celeridade nesses casos. Com certeza. Uma dúvida que é minha, mas porque as famílias trazem isso também constantemente. Quando essa família está com essa perícia agendada, e que aconteceu até recentemente aqui, e ela chega, o perito não está. E aí, de repente, jogam ela para uma data bem mais longe, mas numa cidade que ela não tem como estar presente, mesmo com todas as dificuldades, porque a gente vai ter autista que não tem a questão social, comportamental, de estar com outras pessoas. Como essa família ela pode tentar não ir para essa cidade lá no interior de São Paulo, esperar trazer essa oportunidade mais próxima, ou vai ficar mais difícil essa data para esse perito? Não, dá para você reagendar a perícia. Existe a possibilidade. Você pode não ir na perícia e tem 7 dias para você pedir o reagendamento dela. Mesmo essa perícia sendo reagendada quando foi, no caso, o perito não compareceu, então o próprio sistema jogou essa família para tal lugar, lá longe. Então, essa família pode tentar remarcar, mesmo que esteja mais longe ou no próprio região, né? Pode sim. Ela tem a possibilidade de reagendar. Certo. Aí, como ela faz? A melhor coisa é ela ligar no 135. 135 que vai pedir o reagendamento. Como eu falei, ela pode reagendar antes, ou ela pode não ir na perícia, ela tem 7 dias para reagendar. Certo. Então, ela pode antes ou depois da perícia, mas tem que ser feito, se for depois, tem o prazo de 7 dias. Aí, ela vai reagendar e lá ela vai passar o CEP dela, que é da região, e aí eles vão tentar colocar ela naquela região. Naquela região, certo. Aí tem que ver a agenda do perito para ver qual data que vai agendar. Mas é possível sim. Inclusive, recentemente, eu falo que foi terça-feira, veio um cliente do escritório com a gente agendando para ir fazer um requerimento, saiu para Minas Gerais. E essa família que eu tô Minas Gerais. Foi para o interior de São Paulo, que assim, seria horas e horas de viagem, impossível de estar com autista nível 2, né?
do esporte quase grão severo dentro de um ônibus. Uhum. Não tinha nem a questão financeira, porque como vai ter esse recurso? Com Né? certeza. Se ela já está tentando... Deslocamento, alimentação. Tudo isso. E aí, com muita dificuldade, dentro de uma situação do CRAS, ela recorreu, né, lá, e aí uma pessoa conseguiu... Um auxílio para transporte. Não conseguiu resolver. Ela falou, não, então vamos tentar pelo site para tentar remarcar. Aí Sim. conseguiu para uma região mais próxima, que é São José. Sim, sim. Não tão perto. Não tão perto, mas um pouco mais próximo, né? E mais da nossa região aqui. Pelo deslocamento, né? Sim. Dela. Mas como eu estava falando, esse de Minas Gerais, eu liguei. Peguei o telefone e liguei. Eu mesmo fiz a ligação e conversei. Desumano, né? Falei, pô, meu cliente mora aqui. O requerimento eu fiz aqui. O CEP dele tá aqui. Então, assim, não tem como ele se deslocar. Aí conseguimos reagendamento para ele aqui em Caraguatatuba. Então, ou seja, se acontecer isso, 135 e reagenda. Pode ser reagendado por até 3 vezes, se eu não me engano. Certo. Então, você tem 3 oportunidades para reagendar. E caso não vá, eles vão encerrar o requerimento, porque não há um interesse da parte, né? Entendi. Mas é possível, sim, reagendar sem problemas, tá? Então, quanto a essa questão, Bárbara, o BPC, a gente trabalha com ele para essas famílias que estão passando vulnerabilidade. Mas, como eu já disse, é também em caso onde a pessoa trabalha, tem uma renda, mesmo que trabalhe meio período, tem uma renda, mas a quantidade de despesas que possui, é possível alcançar o benefício. Tá bom? Certo. Então, quanto a isso, e eu queria que você, como nas últimas palavras, eu queria que você contasse um pouquinho mais como que funciona a associação do qual você foi fundadora. Então, doutor Diego, a associação, como eu sou desvinculada dela por uma questão de saúde, eu tive um grave processo de saúde, acho que você deve ter acompanhado um pouco, né? No meio da pandemia, então, quando veio a pandemia, a gente estava no processo da fundação final dessa associação. E aí veio a pandemia, paralisou tudo, eu tive um grave problema de saúde e eu não esperava por isso. E aí eu passei parte do luto que as famílias vivem. A primeira coisa quando eu acordei de consciência dentro de uma UTI foi, se eu morrer agora, quem vai cuidar dos meus filhos? Uhum. E eu não achei essa resposta, então eu tive que conviver todo esse processo. Foi uma guerreira, Bárbara, eu lembro disso aí, eu lembro de tudo isso daí. E eu tive que reaprender a falar, a andar. Eu Fui lembro. proibida de muitas coisas. Por que eu coloco isso? Porque, assim, a sociedade não imagina o que é um medo de uma mãe. Eu falo uma mãe porque a maioria está aqui para vivenciar o cuidado do filho. Hoje a Duda tem um nível de suporte leve, porém ela tem várias dificuldades de comportamento social com um cliente que você contou aqui, né? Seja no trabalho, entendeu? E o Rafa, eu sei que ele vai depender de mim, da família, por uns bons, longos anos. E aí veio nessa pandemia esse grave problema de saúde. Eu fui me recuperando, conseguimos fundar essa associação, só que no meio do trajeto eu comecei a ter várias outras questões clínicas. E eu meio que fui impedida de continuar isso. Então a associação ficou ali meio que estacionada com uma outra diretora, né? Com ela fundada. Eu tive que largar esse filho um pouquinho ao lado, mas faz parte. Sim. Mas eu falo assim que Deus é tão bom em tudo aquilo que Ele coloca o propósito, que daqui a pouquinho a gente vai ter uma ONG aí. Ai, que bom, Bárbara. Com vários outros parceiros, com pessoas que também estão na mesma luta que a minha. Comprometidos, né? Com pai de autista. Então é muito difícil a gente falar, porque a maioria são as mulheres, né? São as mães. O avó, uma cuidadora. Sim. Mas para mim representa muito poder alavancar esse outro sonho que é cuidar do quê, doutor Diego? Aquilo que eu conquisto para o meu filho, automaticamente, tem tantas outras famílias que vão poder se beneficiar. Então não é só para mim. Eu gosto sempre de falar o que eu posso fazer para o meu, que vai ser dos outros. Então, assim, a associação ficou ali paradinha, mas as outras coisas vão acontecendo para que a gente possa trazer, quem sabe, um centro de reabilitação para o nosso município, para a nossa região. Sim. Hoje nós conseguimos desfrutar de algumas clínicas particulares, mas infelizmente ainda não é a realidade da maioria das famílias, né? Na nossa região tem como se fosse uma taxa de quantidade de... Fala de autismo? Isso, quantificado? Olha, era para ter, mas nós não temos isso a poder público, um índice específico, cadastro, cadastro.
Nós temos o CIPTEA, nós temos uma lei que foi tentada implantar em 2017, outra em 2018. Mas como eu gosto de falar, chega de tentar fazer alguma lei. Vamos tentar validar as que a gente já tem, que não são poucas, né? Sim, sim, Que o exato. autista, a lei da Berenice Piana de 12674, de dezembro de 2012, ela já traz com autoridade a obrigatoriedade que o nosso autista é uma pessoa com deficiência. Então, ele já vai se encaixar em outros direitos. Exato. Então, eu gosto de falar que a gente tem que fazer acontecer, porque os direitos estão ali para todos. Mas, infelizmente, os nossos PCDs, não só os nossos autistas, ainda estão um pouquinho longe de ter, de fato, a sua inclusão social, escolar, em todos os âmbitos. No esporte. No esporte, exatamente. Porque tem muita questão que o esporte também pode trazer uma evolução também. Sim. Muito importante. Tem muitos autistas que têm hiperfoco. Sim. E, recentemente, a gente descobriu que tem um rapazinho aqui do Instituto Federal e o negócio dele é canoa, né? Disputar, antes era surf, depois foi para canoa. Quem sabe aí não seja um ou outro esportista com um diagnóstico também trazendo essa visibilidade para nossa região. Exato. Porque nós temos muitas pessoas importantes públicas hoje falando sobre o autismo. Então é hora das pessoas se conscientizar, educação, trabalho, né? E tentar abraçar um pouco essa causa, né, doutor Diego? Positivo, Bárbara. Olha, muito obrigado pelas explicações, pelo seu tempo. Eu sei que o seu dia é corridíssimo. Não, mas para mim é um prazer estar Muito aqui e obrigado falar mesmo, disso. porque realmente eu sei como você, o tempo seu é escasso. E Mas a gente tem que fazer acontecer também, a gente né? tem que falar sobre isso, Tem porque que isso falar. tem que ser mais divulgado amplamente para que as pessoas tomem consciência e tomem ciência, né? E às vezes é tão fácil de você acolher É. essa família. Às vezes é uma palavra, sabe? Uma orientação, às vezes. Ou uma mesmo um pouco ajuda. do tempo seu. Porque as mães vão se ficando isoladas, né? O índice que diz das mães é até um assunto bem delicado de falar, e nós já tivemos isso no nosso município, a sobrecarga. Tem um estudo científico, o Dr. Diego, que é falado que o nível de estresse de uma mãe de autista é igualzinho de um soldado na guerra. Você faz ideia o que é isso? E isso é estudado, isso é Meu ciência. Deus, Como diz, Bárbara. dá um Google lá para ver que essa informação ela é real. Nossa. Mãe que não dorme, que não Impactante. come, impactante, que saiu do meio social, do meio familiar, porque nós não falamos do preconceito, mas o preconceito muitas vezes começa dentro da própria família. Olha, temos tema para falar ainda, muito Quero podcast. aproveitar para agradecer a oportunidade de falar sobre isso, um pouquinho do cotidiano, da vivência dentro do autismo. Para mim é uma honra, ainda mais com uma pessoa que sabe do direito. E que as pessoas possam ter a oportunidade também de ter acesso à informação. E eu acho que dessa maneira a gente consegue conscientizar e trazer a informação correta. Muito obrigado, viu, Eu que Bárbara? agradeço. Se puder, deixa pra gente o seu Instagram, para que as pessoas possam... Olha, o meu Instagram é Bárbara Te seguir. Almeida. E logo mais vai ter outras novidades, porque lá a gente fala bastante de autismo mesmo. Fiquei um pouquinho off por conta do comprometimento da saúde. Mas ó, se quiser ter o meu acesso também, é só seguir o Dr. Diego, que vai estar lá. Obrigado, viu, Eu Bárbara? agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.